Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui pra gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje, novamente, eu tô com um grande amigo. Não parece, mas é um grande jogador de truco. A gente ganhava muita partida de truco, né, Vitor? É verdade. Nem parece que batia na mesa, assim, né? Contra o Paulão. O Paulão também já passou por aqui. Paulão sofreu muito nas nossas mãos. Com certeza. Pagou muita paçoca. A gente tá aqui com o Vitor Risso. Muito bem-vindo, Vitor. O Vitor, ele é neurocirurgião. Ele é médico pela UFS, formado em neurocirurgia no Hospital Madre Teresa, em BH. Hoje ele atende no Hospital Meridional, faz consultório, tem especialidade em cirurgia de coluna e vai conversar aqui com a gente hoje sobre TCE. Não é isso? Isso aí. Eu queria agradecer o convite. Juliana é uma amiga já há muitos anos. Não tanto, né? Porque senão conta a nossa idade, mal, né? E nós tivemos bons momentos juntos lá no MAP, né, Ju? Estudamos muito até. Então, nossa trajetória é longa. Vem de longas datas. Longas datas. Bom, e a gente vai conversar sobre TCE, que hoje eu acredito que é um assunto que todo médico de porta atende e muita gente tem muita dúvida. Tem gente que dá umas vaciladas ainda, come algumas bolas na hora de atender esse paciente. Inclusive na hora de solicitar ou não solicitar a tomografia, até de liberar esse paciente para casa com segurança, às vezes dá uma vacilada, né? Exatamente. Nem sempre está muito claro do médico, na cabeça do médico generalista, quais são as indicações de tomografia, quais são os red flags, quais são os sinais de alerta, né, para ser solicitada a tomografia e para você manter aquele paciente em observação. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Isso aí. Então, Vitor, para começar, conta como que foi a sua residência. Eu já sei algumas coisas, mas conta pra galera aí como que foi a residência de neurocirurgia, quantos anos são, aonde você fez, como que era o serviço, enfim, conta tudo aí sobre a residência de neurocirurgia. Isso é, residência de neurocirurgia, ela é difícil até de você explicar, né? Começam com 5 anos de bastante dedicação, né? Eu fiz residência em Belo Horizonte, é uma cidade muito acolhedora, né? Com grandes serviços de neurocirurgia, com grandes nomes da neurocirurgia brasileira e internacional. Fiz no Hospital Madre Teresa, que inicialmente eu tinha uma ideia que seria um hospital que me traria mais uma formação só de cirurgia de crânio. E no decorrer desse caminho eu fui descobrindo a cirurgia de coluna e me apaixonando pelo tema, né? Até por isso que hoje em dia meu enfoque, o final da minha formação todo foi nessa área, né? Legal. E assim, Vitor, conta um pouquinho da realidade. É sofrido? É de boa? Quantas vezes podia você chorar? Eu acho que o estudante, o interno, enfim, ele não tem uma noção muito grande do que é a especialidade da neurocirurgia, né? Então, muitas das pessoas que querem prestar a residência para a especialidade, elas não têm tanta noção assim, né? Então, raras exceções, as pessoas têm contato com a neurocirurgia durante a faculdade, né? Exceto quem faz um estágio a mais, um estágio opcional. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que estar na nossa mente é por que eu quero neurocirurgia? O que eu vou enfrentar, né, dali para frente, né? Todo mundo sabe que é uma especialidade longa, de formação longa, são pelo menos 5 anos de formação, de residência, e é uma especialidade que trabalha com casos complexos, que trabalha, né, com casos muito longos, muito duradouros, né, que muitas vezes não tem o desfecho que a gente queria, né, trata de doenças muito graves, como os traumatismos cranianos, né, os tumores cerebrais, doenças graves também de coluna. Então, tem uma carga de responsabilidade até emocional que também é muito importante que muita gente não tem noção antes, né? Então, você tem que saber que você vai encarar isso durante a residência. Uma formação longa, doenças graves, cirurgias longas, ficar sem se alimentar, né? Sem beber água durante grandes períodos de tempo. E que isso faz parte da especialidade, né? Não é algo pontual. A especialidade quase toda é assim, vamos dizer, né? E a gente tem que estar preparado para isso.
Então, a primeira coisa que o estudante que quer prestar prova de residência para neurocirurgia, a primeira coisa que ele tem que pensar é nisso. Por que que eu quero e se eu estou preparado para tudo isso que está por vir? Legal. Uma coisa que eu vejo que é característico de todo neurocirurgião, assim, pelo menos eu acredito, diria 99% dos neurocirurgiões que eu conheço, é que eles cuidam muito bem do paciente deles. Então, assim, a gente dá plantão na UTI, o neurocirurgião, ele quer saber de tudo que aconteceu, ele está presente todos os dias. Exatamente. É muito raro, pra te falar a verdade, acho que eu nunca vi, pelo menos nos serviços onde eu atuo, de o neurocirurgião não estar presente acompanhando o paciente dele. E ele manda mensagem, ele pergunta, você pode ligar pra ele 3 horas da manhã que ele atende, ele quer saber se precisar ir lá, ele chato, vai. Né? Não, mas eu, assim, pra mim, como, né, terapia intensiva, eu acho excelente. Porque, né, você troca uma ideia, você pergunta, olha, tá mais sonolento, o que você acha? Eu acho que pra gente isso é muito bom. Talvez seja chato pro médico da UTI que não quer trabalhar. Exatamente. Aí talvez é chato, Exatamente. mas assim, pra gente que tá preocupado realmente com o paciente, ter o assistente do lado, né, às vezes as condutas podem até divergir, mas é uma coisa natural que vai acontecer. Sim. Mas isso é muito característico, então não dá pro cara operar na sexta-feira e achar que só vai ver o doente na segunda. Não vai, né? No sábado e domingo, vocês estão lá juntos, nem que seja alguém da equipe de vocês, tá sempre alguém junto, acompanhando esse doente. Acompanhando esse doente é algo que eu vejo muito forte na neurocirurgia e que eu acho muito, muito digno, assim, da profissão de vocês. Você tocou em 2 pontos muito importantes. Primeiro que todo paciente neurocirúrgico é um paciente neurocrítico. Sim. Então, você não pode achar que esse paciente é um pós-operatório de apendicite, né? Ele é um paciente muito delicado, tem várias nuances de pressão arterial, de saturação, de glicemia, de nível sérico do sódio, que fazem, que interferem, podem jogar no lixo todo o seu trabalho. Imagina que você ficou, sei lá, 8 horas operando um tumor de hipófise gigante via, né, transnasal, endonasal, uma cirurgia brilhante. E no segundo dia de pós-operatório você não foi vê-lo, no terceiro você chegou lá, o paciente está com sódio altíssimo. Todo o seu trabalho, toda a sua cirurgia brilhante foi para o ralo, né? Então, o paciente neurocirúrgico, ele realmente demanda todo esse acompanhamento bem de perto. Muitas vezes, né, pacientes que nós temos, pacientes mais graves, nós visitamos o paciente 3 vezes no dia, de manhã, de tarde e de noite, e, eventualmente, até durante a madrugada, se for necessário. Então, isso é muito importante. Outro ponto que você tocou, que também é muito interessante, é a questão do trabalho em equipe. É muito pesado você trabalhar sozinho como neurocirurgião. Você não vai estar disponível durante 30 dias por mês, 7 dias por semana, 24 horas. Todo mundo tem família, todo mundo tem a sua rotina. Então, é importante você trabalhar num grupo, você trabalhar, né, com um suporte de pessoas que você confia, né? Para você obter um resultado cirúrgico melhor e um resultado para o paciente funcional, enfim, tudo isso melhor. Legal. É bem interessante isso. Não, eu vejo isso como um ponto muito, muito forte da equipe. Faz muita diferença para o paciente, do ponto de vista de resultado funcional, você ter uma equipe zelando por ele dia após dia, noite após noite. Legal. Né? Bom, vamos lá falar sobre TCE, então, já que a gente já bateu esse papo sobre neurocirurgia. Sobre TCE, vamos começar pelos casos mais leves. Então, aquelas batidas da cabeça que todo mundo já pegou no pronto-socorro, escorregou, bateu a cabeça, às vezes idoso, às vezes criança, às vezes neném, escorregou do berço. Vamos lá. Paciente jovem, às vezes eventualmente até mais idoso, tirando aí as criancinhas, que a gente entra em outro assunto para ver se tem alguma diferença de adultos para crianças. E até eventualmente bebezinhos, né? Adultos. Teve uma concussão, bateu a cabeça, aconteceu qualquer coisa. Quando que eu peço o exame de imagem? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer diante de um TCE no pronto-socorro é fazer a sua classificação. Como que a gente classifica os TCEs? Né? Em leve, moderado e grave. Sendo os TCEs leves aqueles onde o paciente é admitido no Glasgow 15 ou 14.
Entre 13 e 9, um TCE moderado. E abaixo de 9, né, ou seja, 8 ou menos, um TCE grave. Né? Então, começando pela sua pergunta, em relação aos TCEs leves, o que nos indicaria uma tomografia nesses pacientes? Porque o TCE moderado e o TCE grave, ele já está implícito que ele vai precisar de uma neuroimagem, né? Então, nos casos de TCE leve, a gente tem que, primeira coisa, classificar como TCE leve. Segunda coisa, estratificar o risco desse paciente. Qual é o risco dele ter uma alteração intracraniana decorrente de trauma? Então, a gente pode classificá-lo entre baixo risco, moderado risco e alto risco, né? Então, classificando esse paciente como um TCE leve de baixo risco, mesmo que eles tenham uma amnésia lacunar, né? Se ele não tiver outros comemorativos, como idade mais avançada, uso de anticoagulantes, né? Náusea, vômitos, perda de consciência mais prolongada, não está errado, né? O mais indicado é você fazer a observação hospitalar desse paciente, né? Não está indicada a tomografia nesse caso. Seriam quantas horas de observação? Em tese, 12 horas de observação. Mas a gente sabe que às vezes o paciente está muito bem, né? Então, você pode abreviar um pouquinho esse período, principalmente num serviço onde você não tem aquela estrutura para fazer aquela observação hospitalar daquele paciente, né? Então, isso seria para caso leve, baixo risco. De baixo risco. Observação em 12 horas, teoricamente. Teoricamente. E você teria uma chance, um percentual muito baixo de alterações intracranianas nesse paciente se você fizesse uma tomografia. E mesmo se você tivesse, por exemplo, uma pequena fratura craniana, o tratamento seria conservador. Então, por isso que não está indicada a tomografia de crânio. Agora, a gente passa para os TCEs leves de moderado risco. São aqueles pacientes que apresentaram vômito, que tiveram uma perda de consciência prolongada, que fazem uso de anticoagulantes ou antiagregantes. Então, todos esses são fatores de risco para você ter uma tomografia alterada. Por isso, a indicação, né? Então, nesses casos onde você, por exemplo, o paciente chegou bem e durante a sua observação ele começou a vomitar. Opa, isso chama mais minha atenção até do que o paciente que vomitou imediatamente após o trauma, né? Então, isso vai muito também da experiência do observador. Você está atento para esses detalhes para você indicar a sua tomografia. E os casos dos TCEs leves, né, de alto risco, aqueles com mecanismo de trauma muito importante, né, fraturas palpáveis de crânio, enfim, coisas óbvias, vamos dizer assim. É aquele que mesmo que chegue num Glasgow 15, ele tem alguma alteração que te chama muita atenção, uma coisa gritante, né? Exatamente, exatamente. Sinal de guaxinim seria um sinal de fratura de base de crânio, fratura palpável, né? Escoriações na face muito intensas, um mecanismo de trauma muito importante. Legal. Então, esses nós classificaríamos como um TCE leve, porque o TCE é classificado através da escala de Glasgow, né? Só que um TCE leve de alto risco. Então, automaticamente, nós teríamos que pedir uma tomografia de crânio para esse paciente. Legal. E aí, quando a gente pensa em crianças e às vezes até recém-nascidos, isso muda alguma coisa? É uma pergunta bastante interessante, porque no adulto você consegue conversar com ele, você tem um entendimento, tem uma conversa, né, tem um diálogo, mas muitas vezes com a criança não, principalmente as crianças abaixo de 2 anos. Isso gera uma insegurança no médico que está fazendo aquele atendimento de pronto-socorro. Muitas vezes ele não é pediatra também, então isso aumenta mais a insegurança, né? Então, para esses pacientes, existe um fluxograma de atendimento que se chama PCARNE. Através do PCARNE, você consegue estratificar o risco, assim como nós conversamos de baixo risco, moderado risco e alto risco. Através do PCARNE, nós conseguimos estratificar isso e nos dar um direcionamento se tem indicação clara de tomografia ou se você tem que considerar a tomografia versus a observação ou se realmente é só a observação. Então, o PCARNE ele é dividido em 2 grupos de pacientes, aqueles com menos de 2 anos de idade e aqueles pacientes com mais de 2 anos de idade, né? E a avaliação do TCE ela sempre começa do mesmo jeito, através do Glasgow, né? Então, você vai classificar o Glasgow dessa criança, se ela for abaixo de 2 anos,
Se perder qualquer ponto no Glasgow, você tem indicação de realizar a tomografia de crânio. Agora, aquelas crianças nos quais você tem uma fratura palpável, por exemplo, ou você teve uma perda de consciência prolongada, tomografia de crânio. Agora, aquela criança, ela tá Glasgow 15, mas está chorosa, vamos dizer assim, você vai considerar a tomografia versus a observação, porque a chance de você achar uma tomografia alterada nessa criança é mais baixa, né? Então você vai considerar isso, né? Se essa criança começar a vomitar durante a observação, opa, sinal de alerta, regride, faz a tomografia, né? E principalmente nas crianças abaixo de 3 meses, né? É mais difícil você estratificar o Glasgow, classificar o Glasgow e estratificar risco nessas crianças. Então você tem uma tendência, apesar de ter maior prejuízo pela radiação, você tem uma maior tendência a indicar tomografia nessas crianças. Até por conta... Você não vai saber se é o basal daquela criança ou se ela está sonolenta demais, né? Outro ponto interessante para a gente observar é a percepção do comportamento da criança com os pais, né? Isso também pode ser um indicativo de um sinal de alarme. Então, é isso, inicialmente, que a gente vai pensar em relação aos TCEs das crianças. Tempo de observação, isso aí muda para o adulto? Não, seria basicamente o mesmo tempo de observação. Cerca de 12 horas. Exatamente. E nas crianças acima de 2 anos, né, você tolera um pouquinho mais, né? O TCE leve nem sempre ele vai ter... O TCE com Glasgow alterado ali de 14, ele nem sempre vai ter indicação de tomografia de crânio. Mas você vai ter que ficar atento aos próprios... basicamente aos mesmos sinais de alarme, né? Fraturas de base de crânio, vômitos, perda de consciência muito prolongada, um intervalo lúcido, a criança que ficou bem e depois teve um rebaixamento de consciência. Tudo isso é levado em consideração. Assim como as comorbidades, uso de medicamentos, uso de anticoagulantes, assim como nos adultos. Legal. Faz um resumo, então, assim, pra gente. Tipo, o que o médico ele precisa perguntar para aquele paciente ou para a família que faz chamar a atenção, que faz, ligar um alerta. Excelente pergunta. Muitas vezes você tem que direcionar, né? Assim como qualquer anamnese, você tem que direcionar o seu atendimento. Então, você vai classificar o Glasgow daquele paciente e vai perguntar se ele teve crise convulsiva, se ele teve perda de consciência e quanto tempo foi essa perda de consciência, se ele teve vômitos, se ele, né, tem uma amnésia do acontecido. Isso, apesar de não ser um detalhe muito importante, é para ser perguntado. Se ele tem algum déficit focal, se ele tem alguma alteração de fala, se ele usa algum anticoagulante, se ele tem alguma comorbidade. Você vai perguntando cada red flag dessa, cada fator de risco desse. No final, se você tiver alguma resposta positiva, você indica a tomografia de crânio. Entendi. Né? Idade acima de 65 anos. Entendi. Né? E se você estiver ainda sentindo um pouco meio de insegurança ali, liberado para casa, talvez manter ali uma observação por algumas horas e ver como é que ele vai Exatamente. ficar. Vitor, para quem é do interior, a gente sabe que tem muitos médicos que atendem em serviços que não tem muito recurso, né? Uhum. Para quem é do interior, o que você recomenda para serviços que não tem tomografia? Assim, quando que eu encaminho, que eu mando lá para a cidade grande, aumentar o tempo de observação? O que você recomenda para essa galera? Eu acredito que não muda muito, né? A indicação para tomografia, ela é clara, né? Se você tiver um TCE moderado no interior, você tem que fazer a tomografia, enviar para avaliação do especialista e realizar a tomografia de crânio. Se você tem um paciente que está com vômitos repetidos, que evoluiu com rebaixamento de consciência, que teve uma crise convulsiva durante a observação ou durante o trauma, você vai ter que enviar. Então, a indicação da tomografia que vai guiar se você vai ter que transferir esse paciente para avaliação de especialista ou não. Né? Então, se você tiver um TCE leve, sem nenhum sinal de alarme, você vai observar algumas horas na unidade e vai poder liberar esse paciente com segurança, porque a chance dele ter uma alteração tomográfica vai ser muito pequena. Você indicou a tomografia, né, sentiu que tem alguma coisa errada, viu algum sinal de alarme, tem que enviar para avaliação. Legal, né? legal. E aí, nessa tomografia, Vitor, o que a gente espera encontrar de alteração? Acho que a primeira coisa que chama atenção é sangue, né?
É o que a gente mais grita. Mas assim, o que a gente espera ver? Exatamente. O que a gente espera ver, na maioria das vezes, são sangramentos intracranianos relacionados ao trauma. Pode ser um HSAT, que é uma hemorragia subaracnoide traumática, uma contusão, que é um sangramento intraaxial, um hematoma subdural agudo, um hematoma extradural. Né? Existem as lacerações também. Além disso, nós temos que observar fraturas intracranianas, fraturas cranianas, né? Fraturas de base de crânio. E um detalhe que passa despercebido ao médico que não é especialista é o edema, né? Então, muitas vezes nós temos pouco sangramento e muito edema cerebral. E isso denota uma gravidade para o paciente, né? Isso deve ser observado também, né? Uhum. E qual que é a diferença entre esses tipos de sangramentos, assim, em relação a vasos? Quais são os vasos que são acometidos? Por que existe diferença desses sangramentos? A hemorragia, começando pela hemorragia subaracnoide traumática, ela é um sangramento subaracnoide. Então, ela desenha um sulco, aquele giro, né? E normalmente está associada a traumas de menor energia, né? Pacientes idosos, ou associadas a traumas de maior energia com outros sangramentos intracranianos, né? Então, essa é a primeira alteração alteração hemorrágica que a gente tem que prestar atenção. A outra é um hematoma subdural agudo, que ele tem uma forma de banana, né, na tomografia, que é classicamente descrita assim em todos os cursinhos, todos os cursos preparatórios, né? E ele tem um detalhe importante, ele é um trauma relacionado a alta energia, né? Então, muitas vezes, você tem um hematoma subdural agudo associado a um grande edema cerebral, né? E muitas vezes isso vai, até mesmo tomograficamente, você não indicando uma cirurgia pela espessura do hematoma, você pode acabar indicando um tratamento cirúrgico por conta da associação do hematoma com o edema cerebral. Uhum. Esse sangramento ele está associado, na grande maioria das vezes, às rupturas de veias pontes cerebrais, um sangramento venoso, né? O subdural. O subdural. Quando a gente vai para o hematoma extradural, ele, na maioria das vezes, ele está relacionado à lesão da artéria meningia média, né? Então, o sangramento arterial. Fraturas cranianas são o principal fator de risco para você ter o sangramento extradural, principalmente as fraturas temporais, né? E a lesão dessa artéria, como ela tem uma pressão positiva, ele tem o potencial de aumentar muito rápido, né? Então, é aquele paciente que, às vezes, no trauma, ele perdeu a consciência, voltou a ficar acordado, ficou lúcido e depois perdeu a consciência de novo, né? Então, isso é uma coisa para a gente observar, é muito clássico do hematoma extradural, esse intervalo lúcido, que a gente chama. Além nós podemos ter também as contusões, que são sangramentos decorrentes de uma força de cisalhamento cerebral que causa sangramentos intraaxiais, né? Intracerebrais. Uhum, uhum. Em relação a esse intervalo lúcido, eu acho que muita gente ainda fica surpreso, né? Falando, nossa, mas ele entrou aqui andando, conversando, e de repente ele rebaixou. Exatamente. Essa é a história clássica que todo mundo fala. A enfermagem sempre fica muito assustada, né? Ou às vezes médicos mais inexperientes, às vezes podem comer bola aí numa situação dessa, né? Exatamente. E nós temos que lembrar que é uma doença que é potencialmente progressiva, rapidamente, né? Então, aquele paciente chegou num trauma hiperagudo. Vamos supor que ele chegou no hospital com 20 minutos de trauma, né? E ele perdeu a consciência e está bem nesse momento. Você tem que acompanhá-lo de perto nas próximas horas, né? É por isso que você tem que ter uma vigilância neurológica desse paciente, principalmente nas primeiras 4 horas, né? No caso do hematoma extradural, você pode ter um aumento muito significativo, causando hipertensão intracraniana e aquele paciente rebaixar literalmente na sua frente, né? E o interessante é que o resultado cirúrgico para esse tipo de paciente é muito bom, né? Você levando esse paciente com eficiência para o centro cirúrgico, fazendo a drenagem desse hematoma extradural, o paciente às vezes é extubado logo após a cirurgia, né? Ele no outro dia está sem déficit nenhum, super bem, conversando com você.
e sendo que no dia anterior ele estava Glasgow 6, né? Então a gente não pode desacreditar desses pacientes e tem que vigiar bem de perto. E aí você pensa em hematoma epidural, tem alguma coisa na história que você fala, nossa, pode ser um mecanismo de trauma, algum mecanismo de trauma diferente? Você consegue dizer isso pra gente pensar em quem pensar no hematoma epidural? Quem pensar? Algum mecanismo de trauma mais importante? Tipo o quê, Ju? Não sei, assim. Existe algum tipo de mecanismo de trauma? Não, acidente de carro normalmente dá hematoma epidural, ou às vezes idosos fazem mais hematoma subdural. Existe essa diferença ou não? Existe. É interessante a gente lembrar também de um tipo de sangramento relacionado ao trauma, que é o hematoma subdural crônico, né? Isso aí a gente tem que lembrar desses idosos que muitas vezes têm um TCE leve, procuram um pronto-socorro, faz a tomografia e não vê nenhuma alteração aguda, né? Não vê nenhum sangramento. E aí aquele idoso vai para casa, passam 30 dias, 40 dias, 60 dias, ele começa a ficar sonolento, às vezes tem uma alteração motora ou alteração de fala. Você vai para o atendimento novamente, faz a tomografia e tem lá um sangramento, só que dessa vez um sangramento crônico, né? Que também é decorrente da ruptura dessas veias pontes, ou pode ser uma evolução do hematoma subdural agudo muito pequenininho, que com o tempo ele vai se degradando e formando o subdural crônico. Legal. Né? E o hematoma extradural que você tinha comentado, ele está muito relacionado às fraturas cranianas. Sim. Então, você bateu o olho numa TC de crânio com uma fratura temporal e um pequeno foco de sangramento adjacente à fratura, já liga seu alerta que aquilo ali pode aumentar, né? Então, talvez valha a pena você repetir aquela tomografia de forma mais precoce, com 4 horas, com 6 horas, fazer um acompanhamento mais de perto desse paciente. Indicação de raio-x existe em algum momento? Hoje em dia não. Né? Mas hoje em dia não é aconselhado. Né? Ainda mais a família chega, não, doutor, faz um raio-x. O raio-x ele não nos ajuda muito. De muita coisa. Exatamente. Se tiver a indicação de uma neuroimagem, tem que ser feita uma tomografia. Com contraste ou sem contraste? Sem contraste sempre, né? Pra gente conseguir ver bem a alteração hemorrágica, o sangramento intracraniano. Não jogar contraste lá, né? Enfim. Beleza, então esse paciente chegou e aí agora já evoluindo, pensando num paciente que já chega com um mecanismo de trauma mais importante, já chega com Glasgow ali mais rebaixado. Qual que é a primeira conduta que eu faço? Como que eu faço o manejo inicial desse TCE mais grave? O manejo inicial desse paciente ele vai ser feito com um cirurgião geral, né? Seguir todo o protocolo do ATLS, proteção de via aérea, né? Enfim, a parte circulatória, chegando até na avaliação do especialista, lá no finalzinho, né? E o que a gente vai fazer em relação a esse paciente? Ele chegou entubado já? Não está entubado? Como é que ele está recebendo sedação? Não está recebendo sedação? Você tem que avaliar isso, né? Fazer uma avaliação pupilar, avaliar o Glasgow daquele paciente, né? Você tem que manter a pressão sanguínea em valores adequados, manter a oxigenação daquele paciente, garantir tudo isso para ele, para que ele tenha um melhor desfecho neurológico, né, tardio, né, para prevenir o dano cerebral secundário, que a gente chama. Né? Lembrando do ABCD, né, do trauma, então você não vai pular isso, você vai manter, né, porque não adianta nada chamar o Vitor se o paciente estiver morto, porque não protege via aérea, então exatamente. Proteja via aérea, entube, faça o ABCD certinho, né? Exatamente. E aí, excluiu também outras causas mais agudas, sei lá, um rompimento da aorta. Então, assim, lembra que tem outras coisas que podem acontecer no paciente que é vítima de trauma. E aí, por fim, vai ser realizada a tomografia. E aí, beleza, vem na tomografia um edema. Tem alguma coisa que ele já pode começar a fazer até vocês conseguirem levar esse doente para o centro cirúrgico? Esse paciente chegou com... vamos dizer que ele chegou entubado, anisocórico e não conseguiu ainda fazer a tomografia. Você sabe que, provavelmente pelo mecanismo de trauma daquele paciente e pelo sinal neurológico que está na sua frente, ele vai ter alguma alteração neurológica, né? Então, você tem que tomar medidas para a hipertensão intracraniana, medidas clínicas, né? Você pode lançar mão de um manitol em bolos, você pode lançar mão de uma salina hipertônica,
Muito importante também, o que eu já vi muito nos plantões, você pegar o plantão e ir na sala de trauma e tá o paciente politraumatizado, cabeceira 0, né? Então, lembrar de elevar a cabeceira a 30, 45 graus, retificar a cabeça, né? Garantir a perfusão daquele paciente, pressão adequada, oxigenação e fazer a tomografia o mais rápido possível. Então, intubar e às vezes já iniciar a sedação. Exatamente. Se tiver sinais de muito edema, de herniação, desvio de linha, às vezes já faz uma solução de manitol até esse paciente conseguir chegar no centro cirúrgico e vocês darem o brilho de vocês. Isso aí. E aí, em relação a abordagens neurocirúrgicas, quais são as principais abordagens? Acho que a gente não vai entrar em detalhes do que vocês fazem lá, mas, enfim, quais são as principais abordagens? O que vocês costumam fazer nesses pacientes? É importante também a gente lembrar daqueles pacientes que chegam com TCE grave, com Glasgow de 8 ou menor, e que muitas vezes eles têm alterações tomográficas, mas não são alterações eminentemente cirúrgicas, né? Não tem um sangramento intracraniano com indicação de drenagem. O que eu vou fazer com esses pacientes? Como que a gente classifica esses pacientes? Então, a gente tem uma escala também que a gente usa, que é a escala de Marshall, né? Que ela varia de 1 a 5, sendo 1 a tomografia normal e 5 a maior da escala, né? E dentro dessa escala nós classificamos uma lesão focal que tem indicação de cirurgia, uma lesão focal que não tem indicação de cirurgia, né? E com isso nós conseguimos fazer a estratificação desse paciente e definir o melhor tratamento para ele. O melhor tratamento vai ser uma drenagem específica daquele hematoma subdural agudo, né? Ou só drenar aquele hematoma extradural, ou a gente vai precisar associar outra terapia para fazer descompressão cerebral, através de uma craniectomia descompressiva. Ou aquele paciente não tem alterações focais drenáveis, mas ele tem alterações intracranianas de qualquer tipo, né? Sangramento ou edema. Tem indicação formal de fazer um implante de catéter de monitorização de PIC, para a gente conseguir manter a pressão de perfusão cerebral daquele paciente. E agora, o paciente chegou, TCE grave, TC normal. Implanta PIC ou não? Essa discussão no último Congresso Brasileiro, mas assim, eles ficaram tanto tempo discutindo isso, mas tanto tempo, e ninguém chegou a conclusão nenhuma. Cada um seguiu pro seu canto fazendo o que já fazia, não chegaram a nenhuma conclusão. Eu acho que é uma discussão. E acho que era um neurocirurgião e um intensivista. Assim, essa discussão ela acontece, é homérica e... tem essa discussão, se você deveria implantar PIC nesses pacientes ou se só o segmento tomográfico seria suficiente. A indicação, a indicação clássica de implantar PIC nesses pacientes é se o paciente tem mais de 40 anos, se ele tem instabilidade hemodinâmica, né? A PAM menor de 65, ou se ele chegou para você com uma posição anormal, né? Uma flexão ou uma extensão anormal, né? Então, se ele tiver 2 desses 3 critérios, tem indicação de você fazer monitorização de PIC desse paciente, mesmo com a tomografia normal. Mesmo que seja essa grande discussão toda, essa é a indicação básica, clássica. Legal. E aí, Vitor, já caminhando aqui pro nosso final, assim, no final, quais são os cuidados principais na UTI? O que a gente precisa evitar na UTI? O que a gente pode fazer na UTI? Quando ligar para vocês, 3 horas da manhã? Boa pergunta. Nem sempre vai ser um politraumatizado com TCE grave. Muitas vezes você vai ter um paciente com TCE moderado, por exemplo. Esse paciente, você tem que fazer um neurocheck dele ali de hora em hora, de 2 em 2 horas, ficar de olho nesse paciente, havendo uma perda de pontos na escala de Glasgow, né? Perdeu mais do que 2 pontos, vou retomografar e ligar para o neurocirurgião, entendeu? Isso aí é um ponto muito importante. Agora, em relação ao trauma, as medidas que a gente pode levar para prevenir os danos secundários, como a gente falou anteriormente, são muito importantes também. O cuidado ao paciente neurocrítico é muito importante para o resultado final. Você pode fazer uma cirurgia brilhante, drenar o hematoma, fazer a craniectomia descompressiva com a técnica perfeita e isso tudo se perder também se não tiver um cuidado pós-operatório adequado. Então, a gente tem que prestar muita atenção
na pressão do paciente, evitar hipotensão, evitar hipóxia, febre, né? evitar hipertermia ou hipotermia, né? Evitar hipoglicemia ou hipoglicemia. Então, evitar hipovolemia e hipervolemia. É isso então aí. a gente Você tem que manter o paciente assim naquela no linha. Exatamente. Parece fácil, mas não. Parece fácil, mas é difícil, né? Então, todos esses fatores, cada um contribui um pouquinho para o resultado funcional desse paciente, né? Além do que a gente conversou. Cabeceira elevada. Você não pode chegar lá, o paciente com TCE grave, o paciente está com a cabeceira 0 grau, com a cabeça rodada, né? Você tem que melhorar o retorno venoso da cabeça, né? Quando o paciente estiver com indicação de implante de catéter de PICC, você ficar atento para a pressão de perfusão cerebral, né? Você utilizar ali da monitorização invasiva da pressão arterial para você fazer o cálculo da PPC e manter esse paciente sempre ali entre 60 e 70, porque a gente sabe que uma PPC alta demais também é prejudicial e baixa demais também é prejudicial para esse paciente. Manter sempre no normal. No normal. Isso aí, hoje em dia, é a preceita básica do paciente neurocrítico. E realizar soluções hipertônicas nesse contexto, assim, faz sentido, não faz? Faz sentido, né? Tem vários protocolos, tem gente que advoga que não faz sentido, tem gente que advoga que faz. Mas é uma ferramenta que você pode lançar mão daquele paciente que está sob seus cuidados, você está observando e você começou a perceber que a curva de PICC aumentou, que você modificou a curva da PICC, né? Você analisa também a morfologia da curva de PICC. Opa, P2 já está maior do que P1, mesmo que o número não esteja tão alterado. Mudou a complacência cerebral. Isso é uma coisa que te chama atenção. Vamos retomografar. Vamos pensar o que a gente pode fazer de terapia adicional, de salina hipertônica, de otimizar qualquer medida clínica para a hipertensão intracraniana, ou se esse paciente vai progredir para uma necessidade de uma cirurgia, de uma descompressão cerebral. Né? Legal. Vitor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Quer deixar um último comentário, uma última dica, principalmente para aqueles que sonham em fazer neurocirurgia? Eu queria agradecer novamente o convite. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, que já é nossa companheira aí há muitos anos. E queria deixar um recado para quem quer fazer neurocirurgia. Eu acho que o principal é se olhar no espelho e falar bem assim, eu quero mesmo fazer neurocirurgia, é o meu sonho. Eu estou disposto a pagar o preço do que é a residência de neurocirurgia. E a profissão do neurocirurgião, se a resposta for sim, você mergulha de cabeça e vai. Só segue, né? Durante a residência você vai ter momentos bons, momentos ruins, mas você vai fazer também boas amizades, você vai aprender muito, vai aprender a lidar com as decepções, vai ter resultados positivos, vai ter resultados negativos. E você sabendo lidar com tudo isso, você vai ser feliz. Legal. Tá bom? Vitor, como é que te acha aí no Instagram, no WhatsApp? Você tem contatos? Como é que tá? Pode me procurar no Instagram, @victor.risso. Victor.neuro. Victor com C. Moleque! E depois eu vou disponibilizar o WhatsApp também, para quem desejar agendar uma consulta ou precisar de qualquer avaliação, a gente está à disposição. Show. Vitor, tá bem? Muito obrigada pela sua presença, sério, foi muito legal. Eu espero que a gente marque um outro podcast para a gente falar sobre truco, mentira, sobre trauma medular, que eu acho que é isso também uma coisa que a gente não pode esquecer no paciente com TCE, esquecer da coluna também, mas isso vai ser um outro tema. Uma grande parte dos pacientes com TCE grave tem lesões de qualquer outro sistema, né, respiratório, circulatório e até mesmo trauma raquimedular. Então, a gente não pode esquecer que o paciente politraumatizado, o paciente com TCE grave, ele não é só o cérebro, né? Existem outras partes do corpo. Isso aí. E o manejo na UTI também, mas enfim, outro rolê. Outro rolê, a gente vai marcar outro dia pra gente falar sobre isso. Muito obrigada, Vitor, pela sua presença. Pessoal, eu queria lembrar vocês sobre o nosso MD Plus, a nossa plataforma online do paciente grave. Tem muitas aulas sobre neurocrítico lá. AVC, tem sobre manejo do paciente neurocrítico, tudo isso que o Vitor falou, a gente fala também lá na nossa plataforma. Então, manda uma mensagem pra gente, a gente sempre deixa aqui o nosso link
Entra lá, a gente conversa, tem toda uma assessoria muito personalizada para os nossos alunos, um contato muito próximo com a gente, grupo para tirar dúvidas, enfim, algo muito legal. Entrem lá, manda uma mensagem pra gente, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Tchauzinho, pessoal. Valeu.